A mulher de Deus. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque hoje, no século XXI, é necessário demais saber como as mulheres de Deus estão agindo hoje. Como elas estão pensando, o que elas estão praticando. Será que o que elas fazem redunda em louvor e glória a Deus? Ou o que elas estão fazendo faz com que o nome de Deus seja blasfemado pelo seu próprio mau exemplo que as mulheres dão? Então, essa questão é séria, pessoal. Tem que se definir. Porque as mulheres de Deus em Cristo Jesus têm que ter um procedimento sério, prudente, sensato, sábio. E não podem viver de forma inconveniente, de forma inconsequente, de forma relaxada. Porque muitas das vezes é isso que está acontecendo hoje. Então, as mulheres de Deus, elas têm que se conscientizar de quem são agora. Porque uma mulher em Deus não pode, em tempo algum, dar motivos e razões para que alguém diga alguma indignidade a seu respeito. Então, dá para se ver que a questão é séria mesmo. O procedimento tem que ser exemplar, irrepreensível. Não, nenhuma mulher de Deus pode ter ação dolosa, pode ter o seu leito sem nenhuma prática errada. Então, assim como a vida em si não pode dar mau testemunho pelo procedimento errado que muitas mulheres, infelizmente, fazem. Então, é necessário falar sobre isso, porque quem está olhando tudo, quem está vendo tudo, o que está acontecendo, é o próprio Deus. E quando ele vê uma mulher que crê em Jesus fazendo coisa errada, há uma punição, há uma admoestação, uma exortação para essa mulher. E está nas Escrituras. Então, não é preciso falar muito a respeito disso, porque quem lê as Escrituras, quem lê todos os textos das Escrituras, principalmente nas epístolas dos apóstolos, os textos que se referem às mulheres, aquilo ali é importante. Não foi colocado ali à toa, não foi escrito ali à toa, para enfeitar. Não, é para ser lido, é para ser exercido, é para ser obedecido, ser cumprido aquilo ali. Porque a prática do que está escrito ali vai produzir uma mulher de Deus séria em seu proceder. Esse tem que ser o objetivo, o alvo de cada mulher que está em Deus hoje, alcançar isso e viver assim de forma constante e não inconstante. Porque viver em Deus, sendo uma mulher de Deus, é algo que tem que ser feito com interesse de coração, com integridade, com reverência, com temor, com pureza, com simplicidade, com sabedoria. Então, as mulheres têm que agir assim. O procedimento errado é quando as mulheres, por exemplo, naquela carta da igreja em Tiatira, onde existia naquela igreja aquela mulher Jezabel, que seduzia os servos de Deus a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Procedimento errado.
estava prejudicando a igreja. Então, é preciso tomar cuidado, porque às vezes o procedimento errado de uma mulher pode prejudicar a igreja sim. E isso o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Então, eu vou falar aqui hoje um pouco a respeito disso, com alguns textos que eu vou ler aqui sobre as mulheres. E o primeiro texto que eu vou ler está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Deixa eu ver aqui. Então está escrito assim, ó. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, toda a cidade do povo de Ruth, ou melhor, de Noemi, sabia que Ruth era mulher virtuosa. Será que isso está acontecendo hoje, no século XXI? Será que todo o povo da cidade onde você mora sabe que você é mulher virtuosa? Elas podem dizer isso com certeza, sem impedimento algum? Elas podem dizer que você é uma mulher que tenha virtudes e esteja praticando essas virtudes hoje no século XXI? Porque a mulher virtuosa hoje no século XXI, ela tem que proclamar principalmente as virtudes do Senhor Jesus, daquele que um dia a chamou das trevas para a luz. Então, é preciso saber isso. É preciso saber se o povo da cidade onde você mora pode dizer isso com certeza de você, que você é uma mulher virtuosa. Ou será que eles vão dizer que você é uma mulher que não tem virtude alguma? Essa é a questão que tem que ser respondida. Então eu espero que isso aconteça, para que assim possa, se alguém não for chamada pelas pessoas que moram na sua cidade de virtuosa, a pessoa, a mulher que está nessa condição, ela possa cair em si, cair na real e mudar o seu procedimento para que seja virtuosa, para que seja chamada de virtuosa pelo povo da cidade onde ela habita. Isso é um procedimento certo, exemplar, perfeito, que as mulheres de Deus têm que ter. Elas têm que ser chamadas de virtuosas por toda a população da cidade onde ela vive. Tem que ser assim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 31, versículo 30. Provérbios de Salomão, capítulo 31, versículo 30. Então está escrito assim, ó. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o que é mais importante aqui, nesse texto? O que é mais importante aqui para a mulher hoje, no século XXI, é que ela possa temer ao Senhor, dia após dia. O temor de Deus tem que estar no coração dela, nos olhos dela. Então ele diz aqui, ó, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor mesmo, com interesse de coração, essa será louvada. Ou seja, o procedimento dela será exemplar, será irrepreensível. As pessoas vão notar isso, vão elogiar. Veja, aquela mulher ali é uma mulher que teme ao Senhor. Pode confiar nela. Enfim, esses outros elogios
né, de louvor à mulher que teme ao Senhor, será dado com razão, porque ela está dando a razão. E a razão é temer ao Senhor. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a graça pode ser enganosa, a formosura pode ser vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, é isso que as mulheres têm que começar a pensar a respeito disso. Porque temer a Deus para as mulheres é algo sério em seu proceder. Para que por causa do seu procedimento, ela possa ser louvada dia após dia. Esse é o seu objetivo da mulher que quer mesmo ser uma mulher que teme ao Senhor. Então, a mulher, hoje no século XXI, tem que se empenhar em temer ao Senhor. Esse é o procedimento prudente da mulher que está em Deus hoje. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11. Está escrito assim, ó. Referente à mulher, o texto diz: também sejam estes principalmente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, para que as mulheres pudessem exercer o diaconato, ou melhor, para que as mulheres de Deus pudessem exercer o diaconato, elas precisavam desses requisitos, digamos assim. O primeiro é necessário que sejam elas respeitáveis. Elas tinham que respeitar as pessoas. Todas, sem impedimento algum, sem discriminação alguma. Não poderia haver delas nenhum desrespeito com outras pessoas em tempo algum. Porque é necessário que elas sejam respeitáveis, para que assim pudessem exercer o diaconato dessa forma. Porque elas iriam lidar com muitas pessoas, homens, mulheres, crianças. Então elas tinham que respeitar a todas essas pessoas. Não poderia haver nenhum desrespeito a parte delas para com essas pessoas em tempo algum, enquanto elas estivessem exercendo de forma séria o diaconato. Porque isso é uma questão séria. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitadas. É necessário que elas... É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes. Elas não poderiam maldizer ninguém, falar mal de ninguém, em tempo algum. Para exercer o diaconato de forma séria, elas não poderiam falar palavras desagradáveis para outras pessoas, maldizendo. Não. Temperantes e fiéis em tudo. Elas tinham que ter um temperamento sério. Elas não poderiam ser pessoas que fossem temperamentais, digamos assim. Nervosas. Que por qualquer coisa arrumava alguma confusão, uma encrenca, uma briga, uma discussão, uma confusão. Não. Elas tinham que ser temperantes e fiéis em tudo. Então, elas tinham que exercer o diaconato como mulheres de Deus, sendo fiéis em tudo. Principalmente para aquele que chamou elas para exercer o diaconato, que foi o próprio Deus.
Então, isso é procedimento correto de uma mulher. Hoje, no século XXI, tem que ser assim, pessoal. Esse texto é também para as mulheres que exercem o diaconato hoje, no século XXI, na igreja. Então, isso é importante, é decisivo. E esse texto que não pode faltar, ou melhor, a prática desse texto que não pode faltar na vida da mulher hoje. Nenhuma mulher hoje pode desconsiderar isso. Pelo contrário, tem que aplicar esse texto em sua vida e viver como mulher de Deus, exercendo o diaconato, como está escrito aqui. Esse é o procedimento prudente e sério que as mulheres hoje têm que entender isso. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Tito, ou melhor, na Epístola de Paulo a Tito. Deixa eu só achar a página aqui. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Então, eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Então, as mulheres de Deus, mesmo que elas sejam idosas, elas têm que ser sérias em seu proceder. Não caluniadoras. As mulheres idosas não podem ser caluniadoras, não podem dizer calúnias a respeito de ninguém. É errado isso aí. Não escravizadas a muito vinho. Elas não podem ser pessoas que sejam viciadas ou escravas do muito de vinho. Porque quem bebe muito vinho se embriaga. E as mulheres idosas, como mulheres de Deus, não podem dar esse mau exemplo, digamos assim. Essa é uma prática errada. Por isso ele diz aqui, ó, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então as mulheres idosas, as mulheres de Deus idosas, elas têm que ser mestras do bem, com o objetivo de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seu filho, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E isso é uma questão séria, porque muitas das vezes hoje no século XXI, a palavra de Deus é difamada pela opinião pública, de forma geral, pelo mau procedimento de muitas mulheres. Muitas mulheres de Deus dão um mau exemplo, dão motivos e razões para que a palavra de Deus seja difamada por outras pessoas, por pessoas incrédulas. Então, isso é errado. E o intuito aqui era corrigir essa falha, para que ela não existisse mais. Não pode existir a falha de a palavra de Deus ser difamada pelo procedimento errado de muitas mulheres hoje. Então, é isso que precisa ser entendido. As mulheres têm que entender isso hoje. É muito bem claro e simples isso. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui o último texto. Está escrito assim, ó. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. É 1 e 2, né? Cheio de temor. Então,
A questão aqui, pessoal, é sempre o procedimento. Se o procedimento de uma esposa que tem um marido que ainda não obedece a palavra, ele pode ser ganho por meio do procedimento de sua esposa. Porque ele vai observar o honesto comportamento de sua esposa cheio de temor. Então, a mulher de Deus hoje, ela tem que ter um comportamento honesto, cheio de temor. É isso que tem que acontecer. Então, esse texto é muito bem claro a respeito disso. E é simples de entender. Então, essa questão é importante sim. As mulheres têm que entender isso hoje. As mulheres de Deus têm que entender isso hoje. Porque já está escrito aqui. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para as mulheres hoje, para as mulheres de Deus hoje no século XXI. Eu espero que elas entendam isso. Elas cheguem a uma conclusão. Para que elas possam corrigir as suas falhas e começarem a acertar. Começarem a ser virtuosas. Procedimento exemplar. Procedimento irrepreensível. Que elas possam ser sérias em seu proceder. Mestras do bem. É isso que convém às mulheres de Deus hoje. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.